Por volta de 2012, uma paciente brasileira de 27 anos buscou ajuda psiquiátrica para tratar seus problemas de ansiedade. Inicialmente, o remédio receitado trouxe sim alívio, mas após alguns meses ela sofreu de uma forte crise de enxaqueca. E ao procurar um neurologista, ele concluiu que o problema dela era dependência química. Mesmo quando ela se consultou com outros psiquiatras, eles insistiam para que ela continuasse tomando o remédio. Isso se estendeu por 5 anos, até o dia em que ela descobriu que a empresa que fabricava o medicamento estava parando de fabricá-lo. Ainda que a médica tenha conseguido doses para que a paciente passasse por um processo de retirada gradual, a jovem passou por meses de crises de abstinência. O problema desse caso real é a falta de acompanhamento e de esclarecimento que os médicos tiveram para com a paciente. Nos casos em que os psiquiatras e neurologistas orientam corretamente os clientes, as crises vividas pela jovem não tendem a ser a regra. Mas esse é então um caso isolado ou é mais comum do que parece? No vídeo de hoje vamos falar sobre como que os ansiolíticos agem no nosso cérebro. Comentaremos sobre seus potenciais viciantes e falaremos ainda também se antidepressivos podem causar dependência. O Brasil é o país da América Latina com a maior quantidade de casos de depressão e ansiedade. E o consumo de medicamentos para essas condições cresce todos os anos. Quando falamos de remédios para tratamento de ansiedade, os chamados ansiolíticos, a principal classe desses medicamentos é a dos benzodiazepínicos, que são usados para diminuir a ansiedade e a insônia. Alguns dos mais famosos são o diazepam, alprazolam e o clonazepam, que é o famoso Rivotril. Para entender o porquê de eles terem essa ação calmante, vale compreendermos o que acontece no cérebro de quem toma essas drogas. Para isso, vamos voltar à metáfora da chave que liga a máquina, que já falamos algumas vezes aqui no canal. Imagine que uma máquina tem várias ignições, e cada uma delas tem uma entrada específica para um tipo de chave. As chaves diferentes podem ligar a máquina, desligá-la ou fazê-la entrar em um modo de funcionamento diferente. Agora, trazendo para a realidade dos neurônios, é como se um neurônio se comunicasse com o outro utilizando uma chave, que são as substâncias chamadas de neurotransmissores. E como já falamos anteriormente aqui no canal, existem neurotransmissores diferentes que podem estimular ou suprimir a atividade do neurônio seguinte. Essas substâncias não se ligam a qualquer parte do neurônio, mas sim a receptores específicos, que uma vez que identificam a presença do neurotransmissor, estimulam a atividade do neurônio. Ou seja, um neurônio não se limita a se comunicar com o outro usando uma chave especial, mas ele também coloca essa chave em uma ignição reservada. Na nossa metáfora, a chave que desliga a máquina se chama GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Ele faz isso se ligando a receptores específicos dele, que quando são ativados, impedem o neurônio de disparar. O que os ansiolíticos benzodiazepínicos fazem é se ligarem a esses receptores do neurotransmissor GABA, como que simulando a presença dele. Ou seja, eles imitam o formato da chave do GABA e se ligam na mesma ignição que ele. Dessa forma, os ansiolíticos impedem a propagação dos impulsos nervosos pelos neurônios e a atividade neural é suprimida, o que deixa a pessoa mais calma, relaxada e sonolenta. Por isso, inclusive, que o efeito desses medicamentos são aumentados se eles são consumidos juntos com álcool ou opioides, pois essas são substâncias que também rebaixam o funcionamento cerebral. Isso chega ao ponto de, em casos extremos, essa combinação levar a uma overdose. Quando ansiolíticos são usados por poucas semanas ou de forma esporádica, o risco de dependência é baixo. Se o uso for feito corretamente, nesse tempo o paciente pode ter sentido diferenças nos sintomas e no tratamento da sua condição. E o médico deve fazer uma avaliação para verificar a necessidade da continuidade. Mas se a duração se estende por meses ou anos, grandes são as chances de o cérebro depender dessas drogas. Esses momentos são marcados pela necessidade de tomar doses maiores, isso é, pelo quadro de tolerância e também pela abstinência. Quando os medicamentos são interrompidos subitamente,
é quando vemos o quanto que o corpo estava acostumado com o fármaco. Nesses casos, os sintomas mais comuns são dores de cabeça, insônia, ansiedade, fadiga, dores de estômago e perda de apetite. E os casos mais graves podem levar a agitação, paranoia, delírio e convulsões. Por isso que o uso deve ser feito sempre sob prescrição de um médico especialista e por um tempo determinado. E a retirada deve ser gradual para que a gente não tenha crises de abstinência. Aliás, voltando ao caso que citei lá no início do vídeo, o problema de a empresa parar de fabricar o medicamento que a pessoa consumia era que ela não teria tempo para ir diminuindo as doses gradualmente. Foi por causa disso que a médica e ela tiveram que recorrer a outras estratégias, como pedir para alguém manipular o medicamento. Agora, tratando dos antidepressivos, os mecanismos de ação no cérebro são um pouco diferentes. Primeiramente, vale ressaltar que antidepressivos não são usados para tratar apenas casos de depressão, mas também transtornos de ansiedade, distúrbios do sono, transtornos alimentares, dentre outros. E existem classes diferentes de antidepressivos e com ações diferentes para cada uma delas, mas todas atuam alterando a comunicação entre neurônios, principalmente aumentando a concentração de neurotransmissores, como serotonina, dopamina e noradrenalina. Esses neurotransmissores estão associados à motivação e à recompensa. E por isso, aumentando a concentração deles no cérebro, a pessoa se sente mais motivada, mais otimista, algo importante no tratamento, visto que a depressão é caracterizada pela perda do prazer em atividades diárias, pessimismo, baixa autoestima, dentre outros sintomas. E ao contrário dos ansiolíticos, os antidepressivos não causam tolerância ou dependência. Isso é, os pacientes não precisam de cada vez doses maiores para terem os mesmos efeitos iniciais. Talvez o motivo de haver um mito difundido sobre o vício em antidepressivos seja devido à sua retirada e sobre as possíveis crises de abstinência, também conhecidas como síndrome da descontinuação. E aqui no canal, nós temos comentado sobre como que substâncias psicoativas modificam o cérebro e seus neurotransmissores. Com os medicamentos antidepressivos não poderia ser diferente. O cérebro tem mecanismos específicos que identificam a mudança de concentração de neurotransmissores e sua produção natural é alterada, já que ele está tendo uma estimulação artificial. Da mesma forma como comentei a respeito dos ansiolíticos, os sintomas da crise de abstinência dos antidepressivos ocorrem principalmente com retiradas abruptas, e são eles: ansiedade, insônia, irritabilidade, dores de cabeça, náuseas, dentre outros. E eles costumam aparecer entre 24 e 72 horas depois da interrupção. E talvez mais prejudicial do que eles é o chamado efeito rebote, que se trata do reaparecimento dos sintomas psiquiátricos iniciais, aqueles que levaram a pessoa a iniciar o uso do medicamento. E alguns pesquisadores têm apresentado evidências de que os efeitos de abstinência não acontecem unicamente quando há retiradas bruscas, mas também em alguns casos de retirada gradual, a depender do paciente, do medicamento que ele está tomando e do tempo de tratamento. De qualquer forma, esses dados não querem dizer que as pessoas não devam consumir ansiolíticos e antidepressivos para ficarem evitando crises de abstinência. E também não querem dizer que as pessoas devam evitar procurar tratamento por causa desse e de outros efeitos colaterais. Na verdade, tudo isso apenas reforça a necessidade de se fazer um acompanhamento com médico especializado e nunca mudar a dosagem ou parar de tomar medicamentos psiquiátricos por conta própria. E vale reforçar que todos esses efeitos citados vão variar conforme o caso e conforme o remédio tomado. Tanto que, por vezes, os psiquiatras indicam a mudança para um segundo ou terceiro medicamento até encontrar um que se adeque ao paciente, além de também verificar a melhor dose para o caso. É comum nesses momentos que os pacientes se sintam desmotivados, principalmente quando percebem efeitos colaterais sem que haja melhora imediata dos sintomas. Sobretudo no caso dos antidepressivos, que levam algumas semanas para começar os principais efeitos positivos do remédio. Mas é importante ter em mente que um médico especialista consegue indicar um tratamento adequado, de tal forma que os benefícios sejam melhores do que os efeitos colaterais. E essas condições psiquiátricas podem ser melhor trabalhadas se o tratamento for aliado à psicoterapia. A depressão e a ansiedade
são condições sérias e presentes na vida de muitos brasileiros, sendo que quase 6% da população sofre com transtornos depressivos e 9,3% sofre com transtornos de ansiedade. Os profissionais de saúde têm se preocupado cada vez mais em fazer avaliações, diagnósticos e tratamentos eficazes. Da mesma forma que o Brasil se destaca pelo número de casos, também pode se destacar pelas pesquisas para tratar essas condições. Por exemplo, pesquisadores brasileiros tiveram resultados promissores para tratamento de ansiedade com a substância de uma planta nativa conhecida como corticeira. Eles descobriram, inclusive, que esse ansiolítico não causava efeitos colaterais relacionados à memória, como é um caso comum nos medicamentos comercializados. O tratamento dessas condições é um esforço coletivo que depende de cientistas, profissionais de saúde, divulgadores científicos e de amigos e familiares de pessoas que sofrem. Felizmente, ultimamente temos tido mais espaço para falar sobre psicopatologias e suas consequências. E não poderia encerrar esse vídeo sem falar do Setembro Amarelo, a campanha brasileira de prevenção do suicídio que acontece todos os anos. Os dados mostram que quase 90% das pessoas que cometem suicídio têm algum transtorno mental, muitas vezes um transtorno não tratado. E vale reforçar que ter um transtorno mental não significa que a pessoa vai cometer suicídio, pois 98% das pessoas que têm um transtorno não o cometem. Ou seja, há uma associação sim, mas não é de causalidade. Mas por causa dessa relação, principalmente se tratando dos casos em que não houve um tratamento adequado, eu chamo a atenção para a necessidade de todos nós conhecermos mais sobre tratamentos e formas de ajudar pessoas nessas situações, seja dando apoio, seja indicando profissionais ou desmistificando o uso de medicamentos. Às vezes as pessoas deixam de buscar um médico ou psicólogo por preconceitos e medos sem fundamento. Se você, alguém que você conhece, está precisando de ajuda, não hesite em recorrer ao apoio de pessoas em quem você confia. E não deixe de procurar médicos e psicólogos, especialistas na área de saúde mental. No Brasil temos também o Centro de Valorização da Vida, o CVV, um serviço gratuito e sigiloso que oferece suporte emocional e atendimento para a prevenção do suicídio. É só ligar para 188 ou acessar o site na descrição desse vídeo. Pode parecer pouco, mas pequenas ações e suportes podem sim salvar vidas. E você? Já sabia das diferenças entre antidepressivos e ansiolíticos? Deseja sugerir um tema aqui para o canal? Só deixar seu comentário. Agora, se você quiser debater sobre o tema desse vídeo ou de qualquer vídeo aqui do canal diretamente comigo, aí você vai ter que virar apoiador do canal. É só clicar no link da descrição e a gente se vê lá no grupo exclusivo de apoiadores lá do Telegram. Até a próxima.